Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje estamos aqui com o tema florais, vamos falar com Astrid Bender sobre florais, vamos entender um pouquinho os benefícios, entender toda essa experiência que ela tem e ela vai nos trazer aqui hoje e apresentar. Se você gosta do meu conteúdo, apoie o nosso afiliados ali na bio, Magazine Luiza, Magazine Educar, ou você pode apoiar a educação também comprando ou fazendo ali. Tudo que você comprar no Magazine Luiza e Magazine Educar é destinado, tirando os impostos, é destinado às crianças da escola pública. E também temos a vaquinha, que com R$ 2,95 você pode fazer uma doação e ajudar uma criança todos os meses. Então entre, conheça o projeto ali no link. Seja bem-vindo e bem-vinda. Aqui o canal promove educação, criatividade, empreendedorismo, liderança e inclusão. Tudo que possa ajudar na sua vida pessoal e profissional. Hoje eu recebo a Astrid Bender e ela vai falar sobre florais. Estamos aguardando ela chegar e bora lá! Muito bom, estamos começando. Seja bem-vindo e bem-vinda. Daqui a pouquinho começando. Olá, Tida, vamos lá? Bora lá, vamos falar sobre florais, vamos entender e torcer que tudo corra maravilhosamente bem aqui. Boa noite, Astrid. Você está me ouvindo? Tô. Eu achei que dessa vez ia. Tudo tava meio diferente, mas então tá, vamos lá igual, né? Não, fica tranquila. Se apresente, conta pra gente um pouquinho, faz um resumo ali e depois a gente entra no tema, pode ser? Tá, ok. Então, eu sou, né, a Astrid Bender, ou Tida, né? Ô, Tida E feliz. Tida Feliz. E já faz muito tempo que nesse meu despertar, até interessante que a Letícia, que tu conhece, ela está fazendo umas lives também sobre o processo do despertar das pessoas. Eu vou fazer uma live com ela falando dessa coisa também, do processo do meu Ah, despertar. eu vi a Letícia falando sobre isso, achei lindo. Muito legal. E aí que o processo do meu despertar, ele trouxe muitas coisas junto na minha vida que aconteceu aos meus 25 anos. Claro que depois disso, a gente vai tendo vários outros despertares, né? Sim, Mas nessa ocasião, na verdade, eu vou fazer um resuminho assim, que o que acontecia é que eu sempre fui uma pessoa muito sensível, né? Tremendamente sensível mesmo. E, e eu tinha, assim, muitas questões emocionais de absorver também das outras pessoas, né? Inclusive da própria família. E medos e outras coisas mais, frustrações, ao mesmo tempo em que eu tinha também a minha magia, a minha espiritualidade forte, a minha alegria, né, que sempre também estavam presentes, mas nessa época eu estava assim precisando muito encontrar algum caminho. Eu fiz um tratamento homeopático com o Dr. Mauro Cuitco, que é uma pessoa maravilhosa, assim, e esse tratamento homeopático e também a energia muito especial do Dr. Mauro acabaram fazendo um efeito em mim muito além do desejado, porque eu acabei entrando nesse meu processo de despertar, comecei assim a não apenas a equilibrar todo o meu corpo físico, emocional, mental, espiritual, como também a ter muitos sonhos lúcidos. E aí foi que entrou a astrologia na minha vida. Porque, claro, eu até então tinha um conhecimento básico da astrologia, como a maior parte das pessoas tem, né? Era igual, assim, sabia algumas coisinhas do meu signo, ascendente, essas coisas. Mas então começou esse processo e eu comecei a buscar, então, nos livros algo que correspondesse ao que eu estava acessando nos sonhos também. Então, eu fui fazendo uma seleção, porque eu via que tinha livros que eu encontrava que não tinham nenhuma relação com isso, e outros que tinham total relação. E assim eu fui fazendo esse meu primeiro desenvolvimento, assim, com muito entusiasmo e muito crescimento constante. Foi um processo lindo, lindo que eu vivi. E nisso aí, eu também, ao mesmo tempo, já tive
já travei o conhecimento com os florais. Nessa época, embora eu ainda não fizesse eu mesma atendimentos, nem com astrologia e nem com qualquer tipo de terapia, mesmo que eu já até tivesse uns outros conhecimentos e tal, de coisas que eu sempre me interessei, mas eu não tinha nenhum preparo para isso. Só que as pessoas começaram a me procurar porque elas sentiam alguma coisa quando me viam e pediam para que eu as atendesse. E eu dizia, não, não, eu não tenho, né, eu não tenho esse preparo. Mas as pessoas estavam me vendo e elas diziam, não, mas eu quero ser atendida por ti. E como eram várias pessoas, não Fabuloso era isso. eu pensei, isso é alguma coisa maior e eu não posso dizer não, embora o meu instinto fosse dizer não. E aí eu comecei a fazer, a atender as pessoas como eu sentia, assim, no meu coração, sem cobrar, lógico, né? Óbvio que eu não Sim. cobrava isso. Junto com isso, então, é que eu comecei a estudar os florais, porque daí eu estava me trabalhando, já tinha tido vários despertares, estava com estudando astrologia, né, e tudo mais. E aí, assim, fui trabalhando com a energia muito amorosa do fluir desse dar de todo o coração, sabe? Uma coisa que vinha através de um guia do meu coração mesmo, não era de um. Era unindo ao conhecimento que eu tinha, mas que não era tanto assim, né? Então, eu fui desenvolvendo isso e com isso eu comecei a ser intuída também, a ir estudando os sistemas de florais. E fui tomando os florais e fui realmente, né, eu já tinha dado um bom começo na minha história de despertar e eu percebi que aquelas coisas que eu não tinha trabalhado e que eu ia vendo ali que os florais trabalhavam, nossa, era muito incrível, porque coisas que eu tinha sentido a vida inteira e que tinham desequilíbrios, como medos, eu tinha, por exemplo, muito medo de ficar sozinha. Hum. Uma das coisas assim que incrivelmente nada do que eu tinha feito, né, nunca tinha tido nenhuma ação sobre isso. E o floral, pronto, né? E assim outras coisas, né, uma série de coisas. E eu fui então sentindo, eu sentia, né, aquilo com as pessoas, fui rapidamente absorvendo muito, assim, aquele conhecimento fluía para mim nessa época, como se eu já estivesse pronta para ele. Depois disso, é claro que eu comecei a fazer uma série de cursos, cursos de vários níveis de terapia, né? Então, eu sou terapeuta, assim, de diversas coisas, assim, que hoje muitas pessoas são também, né? Como, Perfeito. por exemplo, de bioenergética, bom, hoje também de alinhamento energético, né? De reiki, de xamanismo, várias coisas, né? Algumas que... Astrid, uma dúvida minha. Quando nós, eu falo assim, aquela um grupo de pessoas que falam florais, você acha que, no modo geral, as pessoas entendem o que é florais, quais os benefícios dos florais, sabem fazer uso dele corretamente, ou as pessoas sabem que existem, mas na maioria das pessoas às vezes não sabem tirar os benefícios ou não sabe exatamente a função? Como que você vê assim o geral? Eu sei que tem florais. Eu já até no passado assim, anos, 5 anos talvez, eu usei um, um conta-gotas, sabe assim, feito de florais. Mas eu não entendo. Eu me considero que eu sei que existe, mas eu não entendo. O que você acha? As pessoas sabem exatamente como funciona? O que é? Entendi. Muito obrigada pela pergunta, Renê. Hum, Então, é assim, ó, eu acho que tem muitas pessoas que sabem e muitas pessoas que se contentam com uma impressão que elas têm, porque, então, ah, eu tenho atendido, assim, tem pessoas que eu fui atendendo ao longo do caminho, que para essas eu acho que sempre aquilo eu vou falando sobre os corais, e aí o conhecimento sobre como eles atuam vai sendo transmitido. E aí eu sempre me cerquei de pessoas que eu creio que tinham esse feedback. Porém, Renan, agora hum, recentemente,
como eu participei do Gente que Transforma, dos terapeutas, né, que fizeram parte dos atendimentos, né, do Sim. Instituto Gente. Então, a gente se conectou com muitas pessoas, né, de todo o país, né, e aí, nisso, quando eu falava sobre florais com as pessoas, eu percebia que a maior parte delas conhecia florais, já tinha tomado florais, mas não conhecia a ação dos florais. Ou seja, como se a pessoa toma e até vê alguns benefícios, mas imagina que o floral é como similar a uma medicina alopática, só que é natural. Então, vê o floral como se fosse assim um tranquilizante, por exemplo, que é coisa que ele não é, né? O floral, ele não é um tranquilizante e ele também não interfere, aliás, com nenhuma outra medicação. Não tem problema nenhum usar o floral com nenhuma medicação, né? E a maneira como ele age é uma maneira tão linda, porque é através da vibração da energia. E então, são as essências vibracionais de flores que são os remédios florais. Quando, eu não vou entrar nisso, né, mas só para mencionar porque isso é importante também, né, quando eles foram descobertos na nossa idade, quer dizer, porque de certa forma os povos antigos, aborígenes, tudo isso também usavam florais da sua forma. Mas a nossa Certo. civilização aqui foi o Dr. Eduard Bach que começou, né, a ser intuído nessa forma do preparo de florais. Então, isso eu deixo a sugestão para todo mundo que procurem depois, né, a história do Dr. Eduard Bach, que nós não vamos trazer aqui, mas que é muito importante, interessante. Como se Tá. deu, o que aconteceu no processo muito bonito dele. E então já foi concebida essa compreensão de que a natureza estava se abrindo para apoiar a cura dos humanos que gradativamente foram se distanciando dessa natureza, foram esquecendo que nós mesmos, eles mesmos são natureza, né? Nós esquecemos que nós somos natureza, como se a natureza fosse outra coisa lá fora. Os bichos são natureza e nós não somos, né? É. Então, que a nossa cura e a cura do planeta só pode se dar com essa reconexão. E isso existe um apoio que vem de várias outras formas, não só dos florais. Mas as flores começaram a se mostrar assim, e como o Dr. Eduard Bach era aquele enviado que tinha essa missão, ele, naquele momento de vida dele, teve essa conexão, compreendeu essa sabedoria, percebeu que era possível entrar numa sintonia vibracional em que a gente percebe a sabedoria daquela flor, que ela conversa e diz em que ela pode ajudar, e a maneira de colher a flor sem machucar e colocar na água pura, limpa, né? Que vai depois ao sol, para então ela ir liberando energeticamente aquela informação, impregnando a água com a ativação energética do sol. E é lógico, né, que para fazer isso tem que ser flores que não são flores plantadas assim, né? São flores naturais mesmo. Naturais. Claro que tem pessoas que fazem das suas flores plantadas, mas não é a mesma energia. Essa energia de cura autêntica é aquela que ela já está trazendo desde o início de como ela veio por ela, né? De como ela apareceu por ela nessa organização. Ô, Então, Astrid, uma dúvida assim, uma pessoa que está nos ouvindo agora, ou hoje, ou ao vivo, ou depois, e ela já ouviu falar de florais, mas ela não sabe nem como fazer. Por exemplo, eu estou aqui falando com você, fala assim, eu quero fazer uso, aí qual é o floral que eu vou usar? Qual é a forma que você identifica em mim o floral que eu devo estar precisando para melhorar aquela energia daquele? E qual é né? E como que isso se chega a esse diagnóstico para construir esse floral? Não sei se eu estou atrapalhando a sua linha de raciocínio, mas eu queria saber nessa linha. ok. Então,
Claro que temos nós todos terapeutas florais, que hoje tem muitos, né? Graças a Deus, essa Sim, medicina da natureza se expandiu muito. Só uma coisinha, Renê, só deixa eu falar uma coisinha rápida e já volto para isso. por Se não favor. voltar, porque me chama de volta, tá? Não, eu não quero atrapalhar sua linda raciocínio. É que surgiu a ideia, eu também não quis matar, deixar a ideia morrer, mas Sim, fica à vontade, vamos lá. mas deixa eu só falar rapidinho duas coisinhas aqui, já chegamos nesse ponto. É que eu queria falar também que já nessa época do Dr. Eduard Bach, ele fez 38, né? São as 38 essências, né, das flores, sendo 38. que uma delas é uma essência de água, na verdade, né? Que é de uma fonte, de uma nascente, né? Que é o Rockwater. Tá. Todo mundo que trabalha com florais conhece muito bem. Mas o que eu quero dizer? Que nessa criação dos primeiros florais lá, já foi, já veio essa inspiração de que os florais seriam, sim, são flores, são florais, mas que as essências vibracionais curativas não seriam só de flores. Então, no decorrer do tempo, que agora existem vários sistemas de florais, e eu, por exemplo, cada um vai descobrindo a sua afinidade com determinados sistemas. Sistemas são assim, né? Uma pessoa que se dedica à criação daqueles florais, aquela sintonização com a energia das flores, faz com várias flores ou outras essências, então forma aquele sistema. Assim como tem o sistema dos florais de Bach, os que eu tenho mais afinidade são, por exemplo, além do de Bach, que eu amo sempre, mas florais da Califórnia, os florais do deserto do Arizona, os florais do Alasca, os florais da Austrália. E também tem o sistema Rainforest aqui do Brasil, que é um dos que eu gosto muito também. Mas tem vários, inúmeros outros, e que a gente normalmente, quando trabalha com isso, tem um conhecimento básico de todos os outros também. Mas esses que eu falei, que eu mencionei, são os que eu tenho mais afinidade no trabalho. Mas assim, ó, por exemplo, alguns, então, florais hoje, dessa diversidade de sistemas que foram criados, são também florais de gemas, né, de pedras preciosas. Até tem florais de animais, também tem os florais marinhos, de golfinho, de cavalo marinho, de, nossa, assim, de plantas do mar também, Não né? fazia ideia isso. Olha só, então como é bom a gente falar, né, trazer esse assunto que é tão bonito. E, e também tem os florais ambientais de ambientes, né, como no Alasca eles trabalham muito também com isso, além das flores e das gemas que eles também trabalham, os florais ambientais. Por exemplo, tem o da aurora boreal, então, eles colocam ali aquela água, né, daquela forma especialmente preparada para ficar ali pegando aquela energia da aurora boreal. E é lindo, então, depois a gente toma aquela energia e aquilo traz determinadas curas para a gente. Bom, e além disso, só para completar essa parte, tem até mesmo da energia humana, que assim, mas claro que só em situações muito especiais. Por exemplo, um criador desse sistema vida, que está relacionado com a energia humana, ele assim fez um floral, por exemplo, num momento em que estavam muitas pessoas num retiro depois de vários dias, com uma alimentação purificadora, com muita meditação, e numa meditação ápice, assim, de todo mundo muito na sintonia com o divino. Aí foi preparado um floral, assim, com aquela energia humana canalizando a energia divina. Ou então também no entusiasmo, com todas as pessoas completamente alegres, mas sempre cuidando para que seja de uma alegria pura, né? Então, agora eu vou te ser sincero, eu mesma não cheguei a tomar esses da energia humana ainda. Eu só conheço, né? Sei que existem. Conhece, mas não teve ainda falar o momento de contato. Isso, exatamente. Mas então, agora voltando para a tua pergunta, Eu já vou fazer outra pergunta então para você, que é fora os florais, mas eu não posso esquecer de perguntar isso para você, já que você é sintonizada e eu gosto, eu vou falar assim, eu sou o cara que atrapalha as lives, né? Então eu consigo. Ó,
Nós estamos hoje, dia 7/7. Não é um dia importante? Ah, sim, não, com certeza que hoje é um dia Eu sei que não tem importante. nada a ver com florais, mas tem um momento importante, tem uma energia diferente acontecendo aqui, não tem hoje? É verdade, tu tá sentindo, é que tu tá cada dia mais sensível com tanta gente maravilhosa que tu entra em contato todos os dias, né? Vai mexendo a tua energia também, né, Renê? Mas Aí é tu isso que eu queria falar para você. É uma impressão minha ou está acontecendo algo? tá. Bom, na verdade estão acontecendo vários algos, porque realmente tem essa data, né? Que essa coisa. Eu não vejo a data como portal, porque tem muitas Tá. pessoas que usam esses termos assim para as datas iguais, né? 7/7, 8/8. Eu não percebo isso como portal. Para mim, portal é um pouco diferente. Mas, sem dúvida, tem uma magia nessas datas, e o 7, que é justamente um número, né, um número sagrado, né, das 7 notas musicais, das 7 cores do arco-íris, dos 7 chakras que De estão 7 dias da equilibrados semana, também, né? Como é que tu disse, René? 7 dias da semana. 7 dias da semana, isso mesmo. Então, tudo Quanto? isso se conecta. E porque tu sabe assim que as notas, elas equivalem a cores também. Então, a nota musical, ela produz também, além daquele som, uma cor que se relaciona ao nosso corpo, ao nosso chakra. Então, tudo isso está ligado, né? Todas essas coisas sétuplas. E depois do 7, aí o 12, né? Os 12 signos. No 7 tem os 7 planetas sagrados também, da astrologia antiga, né? Mas aí os 12 signos do zodíaco, os 12 apóstolos de Cristo, né? E até nas notas musicais, né? Que tem os semitons, e quando a gente conta os semitons, ficam 12 também, né? Sabia. É, Mas enfim, eu não queria atrapalhar, mas eu queria falar de florais misturando com esse momento do 7, eu queria não, deixar registrado. porque é tudo energia, tudo vibração e não é por acaso. Mas deixa eu aproveitar que tu deu essa deixa aí para dizer que a gente está num momento mágico, além da data, que é esse momento pós-eclipse, né? Porque a gente assim teve 3 eclipses, né? A gente terminou agora a temporada de eclipse, porque foram 3 eclipses. Sempre vem, normalmente são 4 que vêm meio juntos. Dessa vez foram 3. Você consegue ler o que o Paulo escreveu aqui agora? Ai, tu lê para mim, por favor. Cada nota musical tem a mesma frequência de cada cor. O Paulo está falando isso aqui. Sim, exatamente isso. É isso aí mesmo. Assim, Paulo, é isso Obrigado, mesmo. Paulo, pela participação. E então, agora eu me perdi, peraí. Não, você estava falando dos 12, do Isso, eclipse. eclipse, né? Daí Isso. que então, assim, ó, a gente passou agora por essa temporada de 3 eclipses. Nas outras conexões planetárias, que eu não vou entrar agora, mas tem muita energia, assim, que da maneira como está o mapa do céu no momento, tá um mapa de ativação de energia que nos ajuda a romper com bloqueios nossos, ou então também o contrário, porque tem as pessoas que são muito resistentes e que sentem a ocasião de romper com os bloqueios e aí ficam mais duras, mais resistentes e não deixam acontecer, né? Tá. E aí a pessoa que faz isso, claro que vai ter algum problema físico em consequência depois, né? Pode ser um problema vindo da própria rigidez, né? Como, por Perfeito. exemplo, a questão nas articulações, essa coisa toda, né? Só um exemplo, pode ser mil outras coisas. Certo. Mas aí, peraí só um pouquinho, por favor, me dá licença que tem um gato aqui que está brigando com os meus, já vem. Tá bom. Gente, enquanto a gente está aqui aguardando e ouvindo carinhosamente Astrid, com o conhecimento dela sobre florais e outros assuntos, eu quero pedir desculpas que a internet aqui, no caso dela, né, não está conseguindo aparecer a imagem.
Então, hoje está o verdadeiro Peãocast, está o verdadeiro podcast, né, onde você ouve, mas não vê. Mas, enfim, mesmo assim, a gente não quis interromper, a gente quis gerar o conteúdo, a gente acredita no momento, na hora, a gente acredita na sinergia de levar a informação. Então, a Astrid está em um fuso horário, acho que está no Acre, está com 2 horas de fuso horário. Aqui, horário de Brasília é 8h30, lá é 20h30, lá deve ser 18h30. Mesmo não a internet estando perfeita, mesmo assim a gente decidiu deixar isso registrado, já que o tema era sobre florais, a data do dia 7/7, como ela também já explicou da importância do 7, e o Paulo também já colocou aqui também, notas musicais, 7 dias da semana, enfim. Era o momento, não podia deixar isso passar. E a gente vai superando. Laura, obrigado pela participação, alguns amigos ali. A Laura vai estar com a gente aqui na sexta-feira, se eu não me engano, compartilhando experiências, né? Deixa eu ver aqui na minha agenda, Laura. Vamos ver se não me falha a memória, se as coisas estão caminhando aqui. Astrid, a hora que você voltar, você me fala. Já voltei. Você já voltou. A Laura é sexta-feira, 10, às 18 horas. Estaremos juntos, Laura. Beleza. Astrid, a palavra é sua. Só para você saber, já deu mais de 30 minutos, tá? Nossa, por que passa tão rápido assim? Porque você é top demais. Você é muito agradável. Assim seja. E tu também. Aliás, me permita, por favor, aqui aproveitar isso, esse link, para falar um pouquinho assim, olha, que eu tenho assim um imenso desejo que eu vou começar a cumprir logo mais. Daqui a uns dias eu vou começar a cumprir com o meu imenso desejo de assistir todas aquelas tuas lives que estão lá no teu YouTube, que eu ainda não consegui, porque estava muito ocupada, assim, mas muito mesmo. Agora eu estou começando a conseguir fazer o jogo e vou começar com mais tempo. Eu tenho certeza então, que... eu vou assistir a todas, porque eu sou, assim, muito fã, sabe? Muito fã mesmo. E eu quero dizer aqui, né, que eu te falei, mas eu quero, assim, falar aqui para os demais participantes, ouvintes. Agora são ouvintes, não estão me vendo, né? Mas que, assim, né, da tua querideza mesmo, sabe? Porque é tão difícil alguém que... Porque, na verdade, tu tá aqui fazendo lives, né? Mas tu é o perfeito entrevistador, né? Tu tá fazendo, na verdade, programas de entrevista. E nesses teus programas de entrevista, tu tem uma amabilidade e uma sinergia mesmo com as pessoas que eu percebi, assim, do pouco que eu pude ver até agora, eu vi que tu atendeu pessoas, assim, muito diferentes entre si, e tão diferentes mesmo, que algumas dizem, assim, uma coisa completamente até oposta da outra, sabe? Mas eu percebo que tu consegue entrar na sintonia com cada uma e honrar a sabedoria que cada pessoa diferente tem. Tu não deixa ninguém se sentir ameaçado, nem se sentir ridicularizado. Pelo contrário, tu dá esse suporte, esse amor a todas as pessoas que tu traz. Então, não importa se for uma pessoa totalmente doida, com pensamentos assim que não fazem o menor sentido, ela vai se sentir super à vontade para botar e expor todo, e tu vai ainda também aprender com ela por causa da tua disponibilidade para isso, né? Então, assim, parabéns mesmo. Isso é o que me faz ser fã. Gratidão, amiga. Eu acho assim que precisa ser dito isso, né, publicamente. Assim. Obrigado. Mas, não se tu tiver esperava por essa. ver depois, né, daí também vai ser muito legal para todo mundo poder assistir, assim, né? Vai acontecer isso. Vai e acontecer. outra coisa, o dia que eu for fazer uma viagem para o sul, eu passo por aí para a gente fazer uma live, né, depois da pandemia, assim, né, no mesmo lugar, conversando. Tomando um café, um chá gelado, né, um chá quente e regado de uma boa conversa, né? Isso mesmo, bem legal. Mas então vamos seguir. Agora tu me faz uma pergunta que eu nem sei mais do que para onde eu vou. Eu também acho que eu vou ter que dar uma respirada, que eu vou tentar lembrar agora das coisas, porque até eu saí meio assim, mas vamos lá.
dentro do que a gente estava conversando, a gente entrou nos números, depois eu saí do florais para entrar nos números, mas eu queria voltar, já que estamos indo, caminhando ali para um final também de live, eu queria entender assim, para quem hoje está ouvindo a gente, qual é o passo? Uhum. Que tipo de sintoma que eu possa procurar os florais para buscar um possível equilíbrio nas minhas energias? O que eu posso, só para a gente ter um fechamento em cima dessa linha de raciocínio? Deixa então eu só dizer antes, eu não sei se tu sabe, Renê, sobre os nossos corpos sutis, né? Então, nós temos aqui esse nosso corpo físico, aí imediatamente, né, como uma segunda pele, nós temos o nosso corpo etérico, que é muito relacionado ao próprio sistema dos chakras, né? E que aparece nas fotos Kirlian, quando a gente tira uma foto Kirlian, assim, né? Se tem vazamento de energia, essas coisas todas. Depois do corpo etérico, então a gente tem o corpo emocional, onde estão matrizes das nossas emoções, e inclusive de emoções herdadas, tem muitas coisas de passado também nesse campo emocional, pensamento, tudo isso. Aí depois vem o campo mental, que daí tem relação realmente com a parte da nossa mente, como a gente concebe, né, dos nossos pensamentos, dos nossos Certo. aprendizados e tal. Aí, esse corpo mental, na verdade, ele é dividido em dois. Tem esse mental que eu falei, que é o mental inferior, mas inferior por causa disso, porque ele está conectado muito ainda com a nossa vida, como a gente tem. E o mental superior, que é uma interface para outros corpos que vêm depois, porque senão é o último, né? Daí tem lá o ádico, o búdico, não sei o quê. Mas aí esses corpos espirituais, além, eles se conectam com o corpo mental superior, que se torna assim aquele corpo que recebe mesmo a energia divina, nosso divino, e Sim. vai, né, transmutando para que vá descendo, assim, né, diminuindo a vibração até chegar no nosso físico. Estou te falando isso para dizer que essa medicina dos florais, ela na verdade começa a agir não no nosso corpo físico, mas no nosso corpo mental. Por exemplo, a homeopatia, ela age até o campo astral, aliás, o campo emocional, né? Agora, os florais, eles atingem primeiro quando a gente toma o campo mental, e a cura começa a partir de lá e vai então descendo e harmonizando todas as disfunções dos nossos corpos sutis, onde tem algum desequilíbrio em cada um deles, até chegar no etérico, onde vai equilibrar então os nossos chakras, e então no físico, quando a gente precisa de uma cura física. Por isso, depende muito a forma como cada pessoa recebe os florais, porque às vezes o tempo de tratamento de cada um desses corpos também difere de uma pessoa para outra, né? E da forma como chega logo na consciência também e na percepção do todo. Mas, na verdade, então, sabe, Renê, que tem tantos florais e são tão maravilhosos que eles, número um, é isso, não tem contraindicação. Legal. Eles podem ser tomados assim por qualquer bebezinho que acabou de nascer, por gestante, por pessoas bem idosas, bem debilitadas, por pessoas que tomam outra medicação. Ele não entra em choque com outra medicação. A única coisa é Sim. que tem a questão do álcool, do brand, né, que é o conservante normalmente usado, mas é só pedir para fazer sem brand e aí, Tá. ok, dá para fazer com, né, tem outras alternativas para conservante e não precisa de nem, embora o álcool seja mínimo, mas não é preciso ter nem, né? Certo. E assim, os terapeutas floral, em geral, estão completamente habilitados para atender as pessoas com sua amorosidade, porque isso é a questão principal. Não é nem o preparo intelectual, é a amorosidade. Quando um terapeuta, Amorosidade, coisa linda. sim, quando o terapeuta se abre em amor, né?
aí a comunicação vai se dar e a escolha certa vai acontecer. Pode ser um terapeuta que trabalhe com um só sistema de florais, não tem problema. Ali sempre tem coisas que a gente precisa. E também é muito legal quando o tratamento começa pelos florais de Bach. Porque os florais de Bach, eles trabalham todas as nossas questões mais estruturais, aquelas que a gente sabe dizer assim, o que estão, sabe? Poxa, qual é o teu problema? Poxa, o meu problema é esse, aquele, sabe? Sim, isso os florais de Bach trabalham. Todas essas questões que a gente consegue verbalizar. E Escreve pela Bach, é B-A mesmo? Bach? Floral de Bach? B-A-C-H. H. B-A-C-H. C-H. Como Bach. isso. O... Minha amiga, chegamos a 40 e pouquinho. Eu não sei como que está a sua linha de raciocínio, mas se você pudesse fazer um fechamento. Bom, aí eu vou aproveitar e dizer que, então, assim, dentro dessa questão dos florais, realmente não são apenas as questões emocionais, eles ajudam também nas questões físicas, nas questões psíquicas, Emocionais, físicas. Então, por exemplo, e os vários sistemas, ao mesmo tempo, eles trabalham tantas questões. E, claro, que com uma pessoa mais experiente que vai te indicar o floral, é preciso sempre ter uma conversa. E a gente vai percebendo, o terapeuta é terapeuta, né? Vai percebendo, vai pegando, porque às vezes, né, além dessas questões mais estruturais, né, dentro dessas questões estruturais que eu digo assim, estão os traumas, estão os medos, está o carregar coisas demais, assumir responsabilidades demais, tá? O contrário disso, não conseguir assumir responsabilidades, né? Ou a tendência a não olhar para os problemas, tudo isso, né? Ou então a fragilidade excessiva para lidar com a vida. Mas depois que a gente vai trabalhando essas questões todas, o apego, a necessidade de controle, tudo isso, vai abrindo para outras questões mais profundas da gente. E daí a gente vai vendo, assim, questões especificando quais são esses traumas, por exemplo. Antes a gente toma um floral que é para todos os traumas. Depois a gente vai qualificando. E aí vai. E daí, por exemplo, se tu chega e me diz, puxa, que legal isso, só que eu não tenho nada, assim, nenhum trauma mais, já trabalhei tudo, já equilibrei, tô super ok. Aí tem florais que trabalham o teu desenvolvimento a partir disso, a tua abertura espiritual, a tua sintonia com o reino angélico, com tantas coisas lindas, sabe? Então tem tantas possibilidades constantes de crescimento que são possíveis. E também é possível, sim, estudar, mesmo sem ter encontrado ainda o seu terapeuta, sabe? Só que eu não aconselho estudar, assim, pela internet, onde as coisas são muito resumidas e dão uma impressão normalmente errada do que é cada essência, sabe? Pode procurar, é melhor procurar livros, sabe? Livros dos sistemas, sabe? Então, por exemplo, assim, livro do sistema, procura assim, sistemas florais, livros. Aí vai aparecer, né, livro do sistema FES da Califórnia. Aí vale a pena, então, fazer esse estudo, porque ali já está aprofundado e vai dar a noção correta do que é. Né? Perfeito. Minha querida, eu queria agradecer então, já deu 45 minutos. Eu quero dar um recado. Ô, Laura e todo mundo que escreveu muitas coisas boas aqui para minha amiga Astrid, por favor, entra no IGTV na hora que eu salvar a live, porque ela vai deletar. Infelizmente, deleta todas as perguntas, todos os comentários. Entra ali, por favor, escreve ali. Eu sei que vai dar trabalho de novo, mas escreve as perguntas que foram feitas, o Marcelo, a Laura e todos os que escreveram, o Paulo que escreveu, porque aí a Astrid consegue ler, consegue responder e consegue interagir com vocês. Mas não é aqui na minha live, eu acho que está acontecendo em todas as lives. Na hora de salvar, ela deleta todos os comentários, viu, Astrid? É uma pena. Enfim, mas eu queria deixar esse registro, por quê? Para incentivar você que participou, registrar lá para que a Astrid possa responder
interagir com você, às vezes um ponto importante que foi citado e às vezes fica ali no vácuo e não acaba sendo respondido porque ela não vai ter acesso. Você sabe que eu amo falar com você, receber você, foi uma surpresa o que você fez o comentário e fiquei muito honrado, viu? Vamos para o nosso quadro Contadores de Histórias? Tá bom. Agora é uma alegria imensa. Super prazer estar aqui de novo. Vamos lá. Eu só não... Agora, aqui tem um papelzinho, posso anotar. Como é que é Então, mesmo? Eu digo primeiro as palavras? você É, diga 3 palavras primeiro. Você. tá. É, flor, Flor, hum, estrela, estrela. não sei, não. É, ah, quadro, Quadro. Anote as minhas duas. tá. Barata Barata, e uva. uva, É. tá bom. Meu Deus do céu. Flor. Qual que é a segunda sua mesmo? Estrela, a Estrela. estrela, flor, estrela, quadro, barata e uva. Bom, gente, todo mundo já conhece o quadro, somos todos contadores de histórias. Era uma vez, Astrid contando pra gente, misturando tudo isso, manda aqui pra mim. Eu continuo a história em cima da história dela, devolvo pra você e você finaliza, Astrid. Então, era uma vez, somos todos contadores de histórias. Arrebenta, Tá, menina. ok. Era uma vez uma florzinha solitária, amarelinha, e ela queria muito conversar com alguém e não aparecia ninguém para conversar com ela. Então um dia ela viu uma estrelinha brilhando lá no céu e essa estrela emanou um brilho para essa flor que a florzinha disse assim: eu sinto que tu tá me sentindo. E aí a estrela disse sim, e eu te amo, e nós vamos curar muitas pessoas que moram nesse teu planeta. Fica parado esperando que tá tudo certo. E aí lá estava a florzinha, e toda noite ela começou a encontrar a estrelinha, elas começaram a conversar. Então, um dia chegou um menino ali, e esse menino viu a flor. E ele sentiu uma coisa estranha, ele ficou quieto, parado, olhando e não disse nada. Mas aí depois ele, quando estava dentro de casa lá, ele disse para a mãe dele: Mãe, eu preciso ir lá para fora que a vizinha está me chamando. E daí ele correu, era noite, né, lá fora. E quando ele chegou, ele olhou para a flor e viu que ela estava olhando para a estrela. Só criança que podia ver isso, né? Aí ele viu aquela estrelinha lá e viu e sentiu assim aquele amor ali, aquela coisa linda daquela comunicação. E aí ele ele encheu o coração de alegria, começou a chorar e daí ele voltou lá para dentro e fez um quadro com esse desenho da flor e da estrela. E aí então ele foi dormir. No outro dia, é, tinha uma barata passando pela casa toda lá, e tinha um ninho de barata escondido dentro do armário. E aí a barata disse: eu preciso trazer alguma coisa para comer. Eu acho que eu vou atrás daquela uva que eu vi ali. Daí ela disse: vocês esperam aí. Aí ela foi lá procurar a uva e dela não achava, não achava. E então ela estava bem desesperada procurando, porque estava tudo guardado na geladeira e não tinha nada de barata comer ali. E dela, daqui a pouco, olhou e viu aquele quadro. Dela olhou assim e ela começou a se transformar. E daí uma coisa foi tocando ela e ela continuou sendo uma barata, só que ela tinha um brilho, uma luz especial assim. Então ela, quando sentiu isso, ela pensou, mas isso aqui tem uma mensagem aqui.
e isso está me tocando, o que que eu faço? Daí, nisso, ela subiu em cima da mesa e achou uma uvinha só. Não tinha o cacho de uva, mas tinha uma uvinha só. E daí ela foi lá, então ela experimentou aquela uva. Era tão doce, tão doce. Desculpa que eu tô demorando muito, mas agora está vindo assim. Era tão doce aquela uva. E ela disse: Meu Deus, eu nunca tinha sentido esse sabor. Eu só comia para me encher. Eu não sabia que as coisas eram assim. Então, ela provou daquele sabor, voltou lá pro armário e todas as baratinhas saíram, foram olhar o quadro. Elas começaram a se transformar também e aí se tornaram as baratas assim da próxima era, baratas do bem e do amor, com uma energia também que não traz mais nada de destrutivo, que a gente não precisa mais se esconder dela. Tá, pode e até no fim, não te deixei nem falar, né? Mas agora tu continua a partir daí. Não, agora e viveram felizes para sempre. Foi linda. Foi lindo assim, não, tu tem, mas não? Que é? Ó, o pessoal tá falando que foi tão linda a história que tá maravilhoso. E viveram felizes para sempre. Isso é incrível. Isso é incrível. Você tem uma voz tão suave para contar a história que cativa. Ô, Laura, foi demais a história, não foi? Que história linda das baratinhas. Ai, quero agradecer. Boas risadas, pelo menos demos boas risadas. A gente ainda tem já acabou aí, Renê. Eu não sei, corre o risco de cair, não sei o que vai acontecer, mas pode ficar à vontade, pode falar mais alguma coisa. Não, porque daí eu ia pedir para tu, com a tua inspiração divina, trazer de volta, fazer o link com o menino lá do começo da história. É que eu me empolguei tanto com a história que eu até esqueci o início. Mas eu vou dar uma continuidade, beleza? Tá bom. Vamos ver o que vai sair. E esse menino, lá, depois de ver essas baratas que provaram essas uvas, ela teve a grande ideia. Existem florais para os adultos, existem florais para as crianças, mas não existe florais para as baratas. E vou fazer um floral desta uva, porque a minha espécie precisa ser cuidada, ser mais preservada, porque nós temos algo a levar para a humanidade. Foi então que ela teve a ideia de surgiu o floral de uva exatamente direcionado para as baratinhas do bem, as baratinhas que queriam levar amor para a humanidade. E elas se rastejavam pelo planeta, levando amor, confiança e eternidade para que toda essa geração, essa humanidade, preserve nos seus valores e na sua essência, na sua simplicidade, que é o amor. É com você. Lindo! Eu ainda, meu Deus. Não, enfim, e nesse amor todos se elevaram juntos, e as estrelas, as flores, as crianças, as baratinhas, e não só as uvas, mas todas as frutas desenvolveram uma nova luz. Então, realmente, o amor chegou na sua plenitude, envolvendo o planeta e dissipando todo o mal que havia antes. Amém. Fabuloso, minha amiga, fabuloso. Você é top demais. Você também. Pessoal, um beijo no coração de todo mundo. Beijo no coração de todo mundo que sempre participa, que sempre deixa suas frases de carinho. E Astrid, obrigado. Se prepara já para as próximas. Pessoal, deixa os comentários lá no GTV. Astrid, uma boa noite para todo mundo. Laura, obrigado pelas palavras, pelo carinho, que todas as coisas boas. Tanta coisa linda. E eu não vi o seu rostinho, mas eu vi a sua alma aqui, viu? Ai, que lindo, que bom, graças a Deus. Nossa, que alegria, muita gratidão sempre. Vamos sair nos próximos, vai ter continuação, né? Com certeza. Não, isso aqui é igual Netflix.
Nunca mais tem fim essa série. Legal, bacana. Beijo no coração, Então, gente. Uma boa noite para todo mundo. Fique com Deus. Obrigado por tudo. Gratidão.